Olá, pessoal, tudo bom com todos? Espero que estejam todos bem, né? No corre-corre da vida. Gente, antes de começar a nossa revisão, né, eu vou combinar com vocês algumas questões novas, certo? Então, nossa prova, né, na quarta-feira, de 7 às 10h30, certo? Mas a partir de 6h30, como a gente já tinha combinado, eu vou estar aqui para tirar algumas dúvidas. Quem tiver dúvidas, eu vou estar aqui. E antes disso, quem quiser tirar alguma dúvida também, né, pode procurar no WhatsApp. Nossa prova terá 8 casos clínicos, tá? E cada um deles terá a pontuação de 1,25, certo? E aí vai ser, vou dar já as respostas só para vocês marcarem a hipótese diagnóstica, ok? Gente, na revisão de hoje, eu não vou fazer como linguística, desde o começo. Eu vou fazer assim, começar com os distúrbios de linguagem mesmo, tá certo? Porque senão vai ficar muito extensa a aula, o distúrbio de linguagem é um pouquinho extenso, e vai terminar não dando tempo, tá? E como a atividade da gente, a maioria só acertou uma questão, onde a maioria também não disse nem pós-diagnóstico, ficou só assim, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas não botou a hipótese diagnóstica, é o que eu queria. Então, para quem fez a atividade, vai ganhar um ponto, certo? Porque também, se eu fosse colocar nota do jeito que eu pensei, ia complicar a vida de muita gente, certo? Mas, ó, eu vou fazer uma revisão aqui, vou falar um pouquinho sobre os distúrbios, né, de linguagem, mas não vou me aprofundar. Vocês vão ter que olhar depois. Quem não viu nenhuma aula, talvez fique cansativo, né? Porque eu acho que foram umas 5 aulas, mas aí cada uma tem mais detalhada, né? Falando em autor, falando todos os sintomas. Aqui eu cito 1 ou 2 sintomas. Mas se eu for acusar tudo de novo, eu vou dar a mesma aula 2 vezes, certo? E depois disso daqui, a gente vai voltar para a atividade que eu passei os 3 casos, e aí eu vou ler, aí vou explicando e vou dando a resposta que realmente eu queria. A hipótese diagnóstica, certo? Pois vamos começar, né? Vamos começar com a fase infantil. O que é uma fase infantil? Existe adulto e infantil, mas como a gente está falando de desenvolvimento infantil, eu só vou me relacionar tudo infantil. Tá? Aquisição de linguagem, então, tudo em linguagem, então a gente vai falar de infantil. Antes de falar infantil, algumas coisas que eu vejo, certo? O nosso, quando um neuro pede um diagnóstico de fonoavaliação, né? Não é hipótese diagnóstica, é outro profissional, e às vezes tem gente que faz, uma criança com síndrome de Down, ele tem síndrome de Down. O nosso diagnóstico não é síndrome de Down, tá certo? O nosso diagnóstico tem que ser relacionado à comunicação, tá certo? Ou se não, à audição, né? Depois a gente for fazer exame, a gente vai a perda auditiva neurosensorial. Mas a gente não vai dizer que ele tem um tumor de ouvido, um neuronoma, né? Então, a mesma coisa é a gente. Então, o paciente teve um AVC, a gente vai dizer que ele teve uma afasia decorrente de um AVC, mas a gente jamais vai dar o diagnóstico de fono como AVC, como síndrome de Down, tá? E outros. Quem dá é o médico, certo? Então, vamos começar com o da comunicação, os problemas de comunicação, de linguagem da gente, os distúrbios de linguagem. Então, vamos começar com uma fase infantil. O que seria a fase infantil? Seria uma perda da linguagem. Só que essa perda, para a criança ter essa perda da linguagem, ela precisa o quê? Já ter adquirido a linguagem, tá? Então, eu só digo que uma criança, né, tem uma afasia quando ela já tem, no mínimo, 5 anos, porque ela já tem adquirido toda a linguagem. Eu não posso pegar, mocinha chata, eu não posso pegar uma criança com 3 anos de idade, com 2 anos de idade, e dar um diagnóstico de afasia. Mesmo que tenha acontecido alguma coisa que a gente, eita, será que é uma afasia? A gente pode até pensar, mas a gente não pode colocar nem hipótese diagnóstica como afasia. Por quê? Porque a gente só pode colocar afasia
quando a linguagem, a criança já adquire todinha, já está com a linguagem toda adquirida. Aí quando a criança já está com toda a linguagem adquirida e tem alguma alteração, e aí na anamnese, né, que é o nosso primeiro contato com a mãe, quando a gente vai perguntar o que houve, o desenvolvimento dela, sobre a amamentação, sobre a alimentação, sobre a parte motora, né? Se ela passou por todas as fases, do andar, do gatinhar, que idade foi, a interação com outras crianças, a gestação da mãe, parto, enfim, que a gente vai procurar conhecer a vida dessa criança toda. Aí a gente vai começar a pensar e tirar algumas hipóteses, certo? Então, a fase infantil, para a gente pensar em uma fase infantil, essa criança já tem que ter adquirido uma linguagem completa, tá? Essa fase pode ser decorrente de quê? Tumores, traumatismo crânioencefálico, anoxia por afogamento, AVC e outras coisas, tá certo? E os sintomas delas são muitos, tá, gente? Mas vai depender de quê? Do local da lesão, em que canto foi, tá? Em que lóbulo, né, foi afetado e a extensão da lesão. Se for pequenininha, ela vai ter pouquíssima alteração. Se for uma extensão maior e aonde foi, compromete mais a compreensão dela ou compromete mais a expressão dela, tá? Em adulto, vocês vão ver posteriormente que tem um monte de classificação para afasia, certo? Mas na criança, a afasia infantil, né, da criança, ela tem duas divisões, que é a emissão e a recepção. Então, a criança vai estar comprometida o quê? Ou a fala, ou a compreensão. Ou ela vai ter dificuldade de compreender a fala, ou ela vai ter dificuldade de emitir, certo? Essa fala. Mas dependendo da extensão da lesão, ela pode ter as duas coisas também, certo? Então, a classificação é essa. E os sintomas são muitos, tá? Dependendo da lesão, pode ocorrer um mutismo, tá? Que é a falta, a ausência da linguagem, tá certo? Até uma linguagem com parafrasias, tá? Palavras que vêm no meio de uma frase, a criança vai falar uma frase e coloca uma palavra que não tem nada a ver no meio dessa frase, certo? E isso geralmente é constante, tá? A gramatismo, ela vai formar uma frase, mas ela mistura, coloca o verbo na frente, ela não consegue gramaticalmente organizar. E outros mais sintomas, tá? Isso depois vocês dão uma olhadinha lá para conferir mais, certo? E na criança o prognóstico é mais trabalhoso, tá? Geralmente é um tempinho bom de terapia, para a gente ver a evolução. No adulto a gente vê mais rápido essa evolução. Por incrível que pareça, né? Então, esse daí é a fase infantil, tá certo? Quando a criança já está com a linguagem totalmente completa, tá? Já adquiriu tudo, ela está falando igual uma pessoa adulta. Então, ocorre alguma coisa no cérebro, que é neurológica, ocorre alguma coisa a nível cerebral e essa criança começa a ter problemas na linguagem, ou de compreensão ou de expressão, tá certo? Outro que a gente vai ver seria o atraso de linguagem, tá? Então, o que seria o atraso de linguagem? O atraso de linguagem, geralmente a criança, como o nome já diz, né, tem um atraso ou um retardo no desenvolvimento da linguagem, certo? Mas o que vai acontecer? Ele vai ter o desenvolvimento igual ao de uma criança, aquelas fases de aquisição daqueles fonemas todinho naquelas fases. Porém, a sequência dos fonemas igual. Só que, comparado à criança da mesma idade dela, ela sempre vai estar um pouquinho atrasada, certo? E isso, a criança pode ter algum comprometimento, né? Como uma deficiência auditiva leve, ou a falta de estimulação, uma dificuldade motora, certo? Motor oral, até uma hipotonia, tá? Alguma alteração na própria alimentação, uma criança que passa o dia todo usando chupeta, que só come líquido, certo?
Então, vai ter toda a alteração dessa musculatura e, às vezes, a fala também vai demorar. Ou por falta de estimulação, tá? Então, essa criança que não participa ainda de escola, às vezes é filho único, e a mãe trabalha muito e não tem muita atenção para brincar, sentar e brincar com essa criança. E a criança, muitas vezes, passa a maior parte da televisão, a maior parte do tempo em televisão, em tablet, em celular. Isso faz com que a criança não seja estimulada, tá? Para falar. E às vezes tem até mães, quando digo mães, é mãe e pai, tá, gente? Esse pai é responsável. Que às vezes até os avós, né? Tem avós que cuida dos netos, por algum motivo. E aí a mãe às vezes fica tão cuidado, com tanto medo, que não quer que a criança nem chorar, chore. E aí quando a criança faz, que olha assim com uma coisa, ela já pega, já dá, toma, já dá as coisas para nem ouvir, para não fazer que a criança chore. Então vai entregando as coisas tudo na mão da criança. Isso a gente tem que forçar, tá certo? Isso, mesmo em criança que não tem nada para estimular a linguagem, se a criança aponta um negócio para a gente que quer um brinquedo, a gente sabe que ela quer aquele brinquedo ela gosta mais de brincar. Mas se tem duas coisas junto, a gente diz o nome das duas coisas para depois dizer o nome do brinquedo e dar ela. Porque aí ela já vai estimulando, certo? E às vezes dando até uma de doida. É o que você quer? É isso, e tentando ela estimular ela a tentar falar, tá? Então esse atraso de linguagem geralmente é por isso, tá? Então a criança, ela tem um desenvolvimento normal, mas às vezes um pouquinho retardado ou atrasado com as crianças da mesma faixa etária dela, mas ela desenvolve igual, a aquisição de fonemas dela é igual à de uma criança, porém de maneira mais lenta, certo? Mais devagarzinho, certo, minha gente? Agora vamos falar um pouquinho da apraxia da fala, na infância. Tudo que a gente está falando aqui é na infância, tá? Então, a apraxia da fala é um distúrbio também neurológico na fala. A criança sabe, tá certo, dizer o que quer, mas o cérebro dela tem um comprometimento na área da coordenação da linguagem. E aí ela fica tentando, mas ela não consegue explicar, não consegue dizer o que ela quer. As causas podem ser genética, infecciosa, feito a meningite, a AIDS. Então, e a apraxia, a criança pode já, não é como a afasia. A afasia, o primeiro distúrbio que a gente viu, a criança tem que adquirir a linguagem toda, para depois ter um acontecimento e ela perder a linguagem. A apraxia, a criança já pode nascer com ela, ou desenvolver no período mesmo, né, desenvolvimento infantil, de 0 aos 5 anos, tá? Ela já pode ter apraxia de fala. Então, a compreensão dela é normal, não tem nenhum problema na compreensão. O problema é organizar o pensamento. Quando ela vai falar, ela não consegue fazer os movimentos precisos. O cérebro não consegue ordenar os movimentos. Então, se ela vai falar o pá, paca. Então, o cérebro manda, né, ordem para o lábio superior se elevar, a tocar nos dentes, pá. Só que isso ela não consegue fazer. Essa ordem vem de maneira errada, tá certo? Ela não consegue fazer isso, tá? E às vezes esse problema pode ser durante o nascimento, ingestão de comida muito processada pelas mães, agrotóxicos, tá certo? Então, geralmente, esses bebezinhos
Ele nasce quieto na anamnese, a mãe sempre, sempre foi quietinho, nunca deu trabalho, era um menino muito bom, certo? A partir depois de um ano é que o pessoal vem notar, os pais vêm notar um ano e meio. Por quê? Porque vê que ele entende tudo, ele compreende tudo, ele brinca direito, mas ele não consegue o quê? Oralizar. Ninguém entende o que ele fala, tá? Claro que dependendo também do grau, tá certo, gente? Mas na maioria das vezes entende. Ninguém entende direito o que ele fala. Tem dificuldade de alimentação, principalmente na mastigação, quando é criancinhas maiores, tá certo? Às vezes ele não consegue mastigar. Por quê? Porque não, a ordem não conecta, não vai certo, certo? Se eu for pegar essa garrafa, esta garrafa, o meu cérebro tem que dar ordem para o meu braço direito, né? Sou direito, então para o meu braço, eu estou levantando para vocês verem. Mas vamos supor que aqui é uma mesa. Então, para o meu braço direito, para o músculo contrair, o músculo anterior aqui, se estender, depois contrair para trazer para mim, aqui atrás, relaxar. Então, todo o músculo recebe, minha mão fazer a apreensão. Então, todo o meu músculo recebe um comando. Do mesmo jeito para a gente falar, a gente recebe esse comando. E justamente na apraxia, esse é o comando que está alterado, tá? Então, com um ano e meio, 2 anos, o pai vai dizer, esse menino fala, ninguém entende, mas ele entende tudo. Ele é uma criança inteligente, compreende ordem simples, ele percebe tudo, ele entende tudo. Mas o negócio dele é a parte motora, tá? Que ele não consegue fazer o movimento, embora não tenha nada, certo? Não tenha nada de anatômico, tá? Alterado, mas é só a mensagem, certo? Que não, o cérebro não consegue mandar a mensagem para a musculatura realizar os movimentos adequados. Então, vai ter dificuldade de alimentação. Às vezes passa muito tempo com a comida na boca, porque até fica sem saber mais ou menos o que fazer com essa comida, tá? Se a gente pede, às vezes, para ele levar, eleva a língua. Uhum. Faça um movimento de lateralidade. Ele não consegue fazer isso, tá certo? Mas não porque a língua seja hipotônica ou que a língua tem algum problema, porque tem um freio lingual. Não é isso. Eles não conseguem porque a mensagem não consegue transmitir direito, tá certo? Outro que a gente vai ver são os desvios fonético e fonológico, né? Que seria o desvio fonético e fonológico, que será desde o começo, né, da disciplina que a gente vem com essa, o que é fonética e fonologia. Então, os desvio fonético é quando a criança, o quê? É nossa antiga dislalia, nosso distúrbio articulatório, tá certo? A gente hoje não usa mais. É o desvio fonético e fonológico. Então, o que acontece no desvio fonético? Tá? O desvio fonético é a estrutura oral. Então, a criança, tá? Ela não consegue falar determinado fonema ou fonemas porque ela tem alguma alteração na estrutura, tá? Então, ela vai, ou por causa do freio lingual, é curto, então a língua, quando diz a língua presa, né? O freio lingual dela é curto, ela não consegue levar a língua, ela não consegue vibrar a língua, certo? Ou porque ela tem uma grande hipotonia de lábio, tá? Então, o lábio dela é assim. Então, para fazer os fonemas F, V, ela tem dificuldade, tá certo? Às vezes a criança chupou chupeta, o dedo, durante muito tempo. Já viram aquelas crianças que quando dá um sorriso, fica um buraquinho aqui, aí fala a língua fica, e fica um buraquinho mesmo, uma bolinha? Pois é, são mordidas abertas, que também vocês vão ver isso. São as mordidas abertas anteriores, que fica um buraquinho assim, e a língua está entre os dentes. E aí prejudica a deglutição, a fala, vai ter toda uma alteração da musculatura. Então, desvio, mas esses desvios fonéticos não tem nada a ver com cognitivo, neurológico. Neurológico, todas as funções neurológicas tá tudo ok, certo? Diferente do que a gente acabou de ver, né? Então, o meu desvio fonético é só mesmo de estrutura. Ou é uma criança que é respiradora oral, então, a criança que tem uma
adenoide, né? Problema da adenoide. Ela tem adenoide muito grande e ela não consegue respirar de jeito nenhum pelo nariz. E aí ela vai ter que estar o tempo todinho com a boca entreaberta, respirando pela boca, tá? Quando ela vai mastigar, ela não consegue passar muito tempo. Ela mastiga com a boca aberta, tá certo? Por quê? Porque a musculatura está alterada. Então, o desvio fonético é quando há alguma coisa na musculatura, tá? Ou hipotonia de musculatura, de bochecha, de lábio, de mento, ou freio lingual curto, ou mordida aberta anterior, tá certo? Então, existe alguma coisa na estrutura que está alterada. Então, ela não vai falar determinados fonemas porque é por causa daquela estrutura que está alterada, tá? E o desvio fonológico seria o quê? O desvio fonológico já é a nível cognitivo, tá? Então, a criança, ela tem dificuldade na organização linguística, mas ela consegue produzir o som da fala. Então, como a gente vai saber que ele tem um desvio fonético ou fonológico? Se eu peço para uma criança, ela olha uma figura, né? Eu mostro a ela uma figura de um macaco. E aí ela faz cacaco. E eu digo macaco. E ela olha para mim e faz macaco. Depois de um pouquinho, eu mostro ela outras figuras, depois volto para o macaco. Quando eu mostro ela a figurinha do macaco, eu, o que é isso? Cacaco. Então, aquele fonema, o ma, ela tem? Tem, né? Que quando eu falo e ela repete na mesma hora, ela consegue falar. Então, se ela consegue falar, o ma, quando eu falo, é porque ela consegue produzir o fonema. Só que na linguagem espontânea dela, ela não coloca ele. Então, essa criança, a gente pode dizer que ele não tem um desvio fonético. Porque um desvio fonético ele não consegue de jeito nenhum, tá? Mesmo eu pedindo para ele repetir. Ele não consegue. Então, vamos supor, uma criança que tem uma hipotonia de língua, tá? Então, ele chupa o dedo até os 4 anos de idade. Uma mordidinha aberta, anterior, e aí a mãe leva porque o colégio mandou. E aí essa criança chega lá, para a gente fazer uma avaliação dela, e aí eu mostro, né, o álbum articulatório, vai ter todas as figurinhas com todos os fonemas, eu vou fazer a transcrição, e aí eu vejo que ela não vai ter o quê? Nem L em encontro, planta, blusa, clube, ela não consegue falar, e nem o R vibrante. Praia, preto, branco, ela não consegue falar. Fiz a avaliação dela todinha. Os fonemas que ela não consegue falar, eu fulaninho, diz aqui, praia. Tu gosta de praia? Ah, tia, eu gosto de praia. Praia é joia. E tu vai muito à praia? Vou, tia. No final do ano eu vou sempre para a praia. Então, toda vez, mesmo eu falando, me repete praia, praia, branco, banco. Mesmo eu falando, ele não consegue falar. Então, ele vai ter o quê? Um desvio fonético. Né? E junto, que a gente, né, vai fazer a avaliação motora, e junto a gente vai ver que ele tem hipotonia da língua, tem a mordida aberta. Então, a gente vai ver que a estrutura está fazendo com que ele não consiga articular. Então, é um desvio fonético. Quando a gente faz a avaliação motora, que vê que não tem nada, que não tem a mordida aberta, a língua está com tons de mobilidade bom, os lábios, a bochecha, está tudo funcionando legal, está tudo com uma boa mobilidade, uma boa tonicidade, mas ele não fala aquele fonema. E aí eu faço esse teste com ele e ele, quando eu repito, peço para ele repetir, depois de mim ele consegue. Só que na linguagem espontânea dele ele não consegue, então ele tem um desvio fonológico. Certo? Tudo ok aí, minha gente? Entendendo direitinho?
E temos o quê? Os nossos transtornos de desenvolvimento da linguagem. E até um tempo atrás a gente conhecia ele como distúrbio específico da linguagem. O transtorno é a dificuldade que persiste, tá? Que em alguns casos, dependendo da gravidade, pode chegar até a idade adulta, tá certo? Onde a criança vai apresentar tudo o que tem para desenvolver a fala, tudo normal, mas ele não consegue adquirir. Quando adquire muito tarde, e o desenvolvimento também é muito, muito lento, certo? Isso também atrapalha nos estudos, que ele vai estudar e também não consegue. Geralmente esse distúrbio é devido a uma alteração neurológica mínima, mas é tão mínima que nem na tomografia, em ressonância, dá para ver essa lesão. E como é que a gente sabe que é isso? Quando a gente descarta. A gente descartou todo o diagnóstico de linguagem, então a gente diz que ele tem um transtorno de desenvolvimento de linguagem, tá certo? E esse transtorno, como ele pode chegar até a vida adulta, né? Ele gera muitos problemas emocionais, certo? Às vezes a criança não quer ir para o colégio, fica muito quietinha, retraída, tá? Apresenta muitas trocas na fala. Geralmente eles têm a compreensão, na maioria dos casos, têm a compreensão de tudo. Então, alguns até ficam mais... Tem problemas emocionais, de ansiedade, um pouquinho de depressão, início de depressão. Início não, né? Depressão, tá? Porque ele começa a ter, quando vai crescendo, né? Criança muito nova não, mas quando vai crescendo, ele vai tendo a consciência do problema dele, tá certo? Mas até hoje não teve nenhum exame para detectar mesmo essa alteração mínima. Diz que é uma alteração mínima no cérebro, mas que não aparece nenhum exame, tá? E ele pode ser do caso mais leve para o caso mais agudo. E a criança vai ter a fala, dependendo, chega até a ser incompreensível. Se o grau for muito elevado, né? A criança vai ter um grau de fala incompreensível. Às vezes só fala as vogais da frase toda, certo? Tem dificuldade em formular palavras, de frase mais ainda. Sílabas tem uma dificuldade menor, se é palavras já tem uma dificuldade, se a palavra for polissílaba, a dificuldade é maior, frase é maior ainda, e aí vai. Tá? Contar a história é muito complicado, principalmente nos casos mais graves, certo? Ok, pessoal? E agora vamos para a nossa gagueira. A gagueira, geralmente ela ocorre, tá? 5% das crianças na fase de 2 anos e meio até os 5 anos, tá? Existe a gagueira de desenvolvimento. Ou se não, disfluência fisiológica, tá? Alguns autores chamam assim. Que a gagueira de desenvolvimento acontece quando a criança está adquirindo a maior quantidade de fonema, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Essa criança com ansiedade, né? Junta a ansiedade dela, a vontade de contar de uma vez, às vezes chega do colégio, aconteceu alguma briga no colégio, e ela chega, com 3 anos, ela chega para contar para a mãe. E aí ela quer contar tudo de uma vez naquela ansiedade, e aí termina fazendo aquele nó na cabecinha e fica meio enganchado, pensando. Então ela fica repetindo para justamente organizar o pensamento dela. Então fica
K, 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 tem essa repetição, certo? Que isso faz parte do desenvolvimento, tá? 5% das crianças passam por isso. Tem criança que tem essas repetições apenas uma vez, que a mãe nem percebe que foi no colégio, tá? Tem as crianças que é tão leve, que a mãe também não... E tem crianças que é mais intenso, essas repetições, tá? Essa gagueira é mais intensa. E aí, o que é que acontece? Essa gagueira do desenvolvimento ocorre mais em meninos do que em meninas. De primeiro, se falava muito que era porque os meninos é mais cobrados do que a menina, pela sociedade, né? Que o menino não pode chorar, que é o machão, que o menino não pode fazer isso, que a gente mulher, quer o sexo frágil. E aí a cobrança de exigir mais postura era em cima dos meninos, por isso que os meninos apresentavam a gagueira. Ocorre mais nos meninos, né? Do que em meninas. Mas aí vem também o quê? Os fatores de risco. Então tem a parte de genética, hereditariedade, né? A própria história familiar dessa criança. Se a criança já tem um problema de fala, tá certo? Isso pode acontecer, e isso pode piorar essa gagueira dele, tá? E na gagueira também existem os períodos de fluência e disfluência, tá? Então, vamos supor que uma criança, a mãe olha, e ele tem dia que ele gagueja mais. Tem dia que ele passa 2, 3 dias sem gaguejar. Aí, quando é no quarto dia, menino, ele volta que volta com tudo. E isso é normal nesse período, tá certo? Fica essa oscilação. Um dia ele está gaguejando, outro dia passa 2, 3 dias bem, ou passa um dia bem, ou gagueja, tem um dia que ele gagueja bem menos, no outro dia ele gagueja mais, tá? Isso também é normal nessa fase, porque é a fase que a criança está no ápice do desenvolvimento, os neurônios estão tudo ali, tá certo? E vem a ansiedade, vem tudo. Nesse momento, a gente tem uma autora que estuda muito isso, que é a Sylvia Friedman, e ele diz que deve-se conversar sempre com os pais e orientar, tá? Tentar ficar calmo, a gente, não a criança. No caso, os pais e não a criança. Por quê? Porque se a gente passa ansiedade para a criança vai aumentar mais ainda a gagueira dela, tá? Então, o que é que a gente deve fazer? Ficar calmo, pelo menos transparecer que está calmo e deixar a criança falar no ritmo dela, no tempo dela, tá? Isso vai gerar para ela uma confiança e ela vai conseguir falar o que ela quer. O que a gente não deve fazer, o que a gente deve orientar os pais a não fazer. Não está chamando a atenção da criança, tá? Olha como fulano está falando, ou rindo daquela situação, ou pedindo para a criança falar devagar, com calma, ou pedindo para, ou dando um susto nela, né? Não, dava susto, para ver se o susto passava. Colher de pau numa sexta-feira. Não sei se eles não estão usando, minha gente. Sei que de primeiro usava muito isso, já ouvi muito isso. Na última sexta-feira do mês, tinha que bater 3 vezes na colher de pau na cabeça do menino sem ele perceber. Um monte de simpatia usar com a gagueira, tá? Mas nada disso dá resultado. Mas o principal dessa fase é o quê? A gente orienta esses pais para o quê? Para eles terem calma. Dá atenção à criança. Quando a criança começa a não completar, às vezes, mamãe, vamos para casa de vovó, é uma fase de vovó, a gente vai mais tarde. Não pode completar. A gente tem, os pais têm que fazer o quê? De preferência para tudo que está fazendo e dar atenção para a criança. E esperar com toda a calma que ele fale, porque aí ele vai sentir que a gente está calma, que a gente está tranquila, vai passar isso para ele e ele vai conseguir continuar. Sandra, toda criança que passa por esse problema de gagueira,
do desenvolvimento, ela vai ser um gago? Toda não. Algumas vai, mas todas não. Porque vai depender do quê? Do ambiente dela, da questão familiar, tá? Questão familiar de idade. Tem alguém na família que já é gago? Ele convive com alguém que já é gago? Certo? Então, isso tudo vai influenciar, tá? Nessa questão. De primeiro, na minha época, quando eu me informei, os meus professores diziam assim, ó, chegou gagueira, até os 5 anos e meio, pode ir para casa. Pode dizer à mãe, vá para casa que vai passar, tá? Tinha professores que diziam que até os 7 anos, tá, gente? Isso não faz, tá? Por quê? Porque a gagueira, gente, mexe com tudo. Mexe com o emocional da pessoa, com o social, com todas as partes da pessoa, né? Por quê? Porque é a comunicação. Então, para arrumar uma namorada, ele vai ter que se expressar. Para ter socializar no colégio, no trabalho, procurar emprego. Então, tudo vai gerar ansiedade e tudo vai vir a repetição, tá? As alterações. Então, hoje em dia, o que é que a gente faz? Quando a criança está com 4 anos e a mãe chega no consultório para ver, a gente já procura ver essa criança, fazer uma avaliação. E aí a gente faz a avaliação, vocês vão também aprender a fazer, vocês vão ter uma disciplina só de avaliação, de linguagem, motricidade, enfim. E aí vão fazer a avaliação dessa criança e vão ver o quanto de disfluência ela tem. Mas nessa época ainda, né, que essa criança de 4 anos você chega no consultório, a gente vai fazer a avaliação com ela, a gente vai perceber também alguns sinais dela. Se a criança fala olhando no olho da gente, se a criança tem algum movimento quando gagueja, se a criança faz alguma careta, esforço, a gente observa o comportamento dessa criança. Ela com 4 anos, tá? Então, o que acontece? Antes disso, a gente não se preocupa, manda a mãe voltar aos 4. Orienta, né? Tudo faz uma orientação como deve ser o comportamento dos pais, das pessoas que convivem com essa criança, tá certo? Mas se a partir dos 4 anos a gente vai fazer o quê? Olha, se essa criança não tem nada de 4 anos, de 4 anos e 6 meses, 4 anos para cima, antes dos 5, né? A gente vai olhar, se essa criança conversa com a gente, mesmo com as repetições dela, mas ela tem um contato visual constante com a gente, não apresenta nada, a gente dá orientação para essa mãe e pede para ela voltar quando a criança estiver depois de 4 meses ou 6 meses. Se ela estiver com 4, a gente pede para ela voltar com 4 meses e meio, para a gente reavaliar e saber como essa criança está, se ela ainda está com a disfluência, né, gaguejando ou não. Mas se a criança, mesmo com 4 anos de idade, 4 anos e 2 meses, ela já chegar com a repetição, você falar com ela, oi, tudo bom? Você estuda onde? Quando eu estou falando, ela está olhando para mim. Quando, vou até tirar o óculos. Quando ela vai responder, ela olha para cima. Ah, eu estudo no Colégio Madre de Deus. Ah, eu estudo olhando de lado, olhando para cima, olhando para a mão. Isso aí é a primeira coisa para a gente ficar preocupado, certo? Outra coisa, no momento que ela for repetir, se ela começar fazendo careta, fechando os olhos com força, fazendo soco na mão, na perna, na mesa, no birô, qualquer coisa, se ela fizer um movimento de tensão, usar o corpo para ajudar a palavra a sair, tá certo? Casa. Para ajudar a casa a sair, essa criança, a gente já começa a interferir com ela, a gente já começa o tratamento com ela, independente da idade, tá certo? Porque a criança, quando está na fase do desenvolvimento, quando ela está ainda na gagueira do desenvolvimento, ela não apresenta esses sinais, tá? Só apresenta mesmo a repetição, mas para ela como fosse normal, tá certo? Mas quando ela já começa a ter esses sinais, não olhar, fazer força, fechar os olhos com força, apertar a mão, fazer alguma coisa de tensão,
é bom a gente já começar a fazer, a atender essa criança, né? A gente já fazer atendimento com essa criança, nem que seja de 15 em 15 dias, a gente está orientando essa mãe também, para a gente não dizer, não, mãe, venha só com 5 anos. E nos 5 anos a gente começa a trabalhar e aí não dê mais tempo. E aí complique essa situação e se torne mesmo uma patológica, que a criança depois de 5 anos não consegue sair. Aí a criança vai falar sem coração disparado, né? Tem crianças que a mão começa a suar, enfim, um monte de coisa. Começa a ter o medo de falar. Aí junto com a ansiedade que já vai desenvolver, né? Porque vem a vontade de falar, o medo de falar, e já vem esse conflito, gira a ansiedade, já vem um fator psicológico por cima. Enfim, e a vida dessa criança termina ficando, se ela estiver em colégio, pior ainda, porque tem os amiguinhos já começam a notar quando estão maior, né? Criança não, ainda não consegue, criança pequena não consegue ainda ver o erro do outro, né? E nem o seu. Quando elas são maior, ela já percebe e aí os outros também. E aí já começam, né? Rir, mangar, enfim. E por isso que a gente não coisa marcha, certo? Não espera até os 5 anos. Não, mãe, só vem aqui quando os 5 anos. Até lá, não. A gente pede para ver, olha a criança, dá orientação para essa mãe. Se ele só tem a repetição, mas não tem mais nada, é uma criança tranquila, né? Conversa bem com você, interage, olha no seu olho. Então, a gente fica mantendo esse contato, certo? E tem também, gente, para não a gente tem que fazer um tratamento de orientação, né? E começar a intervir com essa criança para não se tornar patológica. E depois da patológica, a criança fez 6, 7 anos, continuou gaga. Tem cura? Não, não tem cura. Tem melhora, certo? Inclusive, tem um autor, Van Rieper. Ele estudou muita gagueira, porque ela era gago, e ele tem um livro que no final ele acaba dizendo que todos nós somos gagos, pelo menos uma vez na vida. Porque num momento de muito estresse, né, uma apresentação de uma tese, uma coisa muito, ou um momento que a gente esteja abalado, né, alguém que a gente ama, faleceu, alguma coisa assim, muito forte, esse momento pode ser que a gente apresente uma gagueira, um bloqueio, né? A gagueira, ela também pode, não só pelas repetições, né, de sílabas, ou de som, mas também a parada, você vai falar de repente, você fala isso daqui tudo tranca, fica rígido e você não consegue articular, fica duro, né? Só fica fazendo a força e nada, né? E justamente a clônica, a tônica, esse bloqueio, né? E a repetição, a gagueira clônica e tônica, tá? A clônica é quando tem uma repetição de palavras e a gagueira tônica quando tem um bloqueio e a clônica a repetição de palavras, certo? Então, quando tem a repetição de palavras, tá? E esse bloqueio também, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da idade, tá, gente? Principalmente na gagueira, tá? Porque às vezes tem profissionais que ficam muito com a idade e 5 anos e não vê os outros sinais de quando é 5 anos que começa a trabalhar e a criança faz 6 e termina se tornando mesmo patológica. Em alguns casos, realmente, eles vão para patológica, mas a gente trabalhando antes, já vai começando já a ser uma coisa não tão grave, né? A, a disfluência, a gagueira, certo? E existe também a gagueira neurológica, tá? Que essa daí é já quando tem, conhecida mais em, quando tem, a criança já tem toda, a criança não, é mais em adulto, tá? Quando já tem a linguagem, já tem tudo, e de repente tem um AVC, tá? Então, tem pessoas, é raro, mas tem pessoas que têm AVC e quando voltam a falar, voltam gaga, tá? Essa gagueira, ela é mais fácil do que a gagueira que se instala depois do período
da gagueira de desenvolvimento, tá certo? Quando ela se torna patológica. Então, essa gagueira é mais fácil de a gente ter um prognóstico melhor do que a dessas crianças que evoluem para a patológica. E nos últimos estudos da gagueira, né, foi visto que a gagueira não é somente emocional, social, mas ela tem um distúrbio biológico, né? Está tendo uma pesquisa agora que a gagueira ela também tem uma alteração, né, a nível de cérebro, uma alteração mínima que está relacionada com essa gagueira. E relacionado também os meninos, a prevalência em meninos, tá? Mas aí esses estudos é muito recente, não tem ainda uma coisa muito determinada, a área, essas coisas e tal. E com o exame também não viram muita diferença não, certo? Ok, gente? Sim, e para finalizar, né, a gente também comentou que não é de fala, né, o problema, mas aí, como algumas crianças têm, eu coloquei, né, mas é um problema de voz, não de fala, fez desses outros distúrbios que a gente falou, que é de fala. É a disfonia, né, que é de voz, mas eu coloquei porque na infância também tem a disfonia infantil, certo? Que a disfonia, ela pode ser funcional, funcional ou orgânica. A funcional pode ser porque a pessoa não conheça como faz para respirar, a respiração dela não esteja adequada para falar, tá certo? A secundária, disfonia funcional secundária, que ocorre geralmente em crianças, tá? E os pais percebem muito pequenininho, quando a criança às vezes começa a chorar rouco, quando ela começa a falar rouco, são alterações, tá certo? Que vocês também vão estudar mais tarde, que são alterações estruturais mínimas. São alguns sinalzinhos, vamos dizer assim, que a prega vocal nasce, tá? Como eu botei na aula, vocês vão ver lá, quem não viu vai ver, né? Que tem um dia, são muitas, gente. São mais de 5, 6, não tem mais de 6 alterações, certo? Mas eu não entrei em detalhes de tudo, porque isso aí vocês vão ver em voz, na disciplina específica de voz. Mas, assim, o diafragma é uma pelezinha, né? Que tem aqui, formando um triângulo. E aí, dependendo da extensão desse diafragma, desse triângulo, nas pregas vocais, o que é que vai acontecer? Essa criança pode ser que ela fique rouca, tá? O chorinho dela seja mais rouco, quando ela começa a falar, ela faz mais rouca, que ela vai para uma festinha de um aniversário de um amigo, e aí quando chega, ela tá bem mais rouquinha, tá certo? E às vezes essa criança tem isso. Tem pessoas que nascem com isso e morrem sem saber. Por quê? Porque é muito pequenininho. Tá? Às vezes ele só é assim. Tem pessoas que nascem assim. E tem gente que é assim. Quando é assim, ele não é alteração. Às vezes a pessoa descobre já adulto, porque às vezes essa pessoa é um professor, ele é um pastor, ele é um cantor, é um profissional da voz, tá? É o padre. Então, por ele usar muito a voz, às vezes vai começar a aparecer rouquidão. E aí, quando faz o exame, aí vê que tem essa alteraçãozinha. Mas aí, uma pessoa normal pode nascer, morrer e não tem nada, que não faz nada. É feito um sinalzinho, uma membrana que nasce ali de presente, tá certo? Mas em crianças já tem, né? Não é tão incomum assim, é mais raro, mas tem crianças que nascem com esse diafragma um pouquinho maior e que ao chorar, ao começar a falar, a voz já é bem rouquinha, tá? E tem também as disfonias orgânico-funcional. Essas orgânico-funcional é a disfonia, como o nome já diz, né? Orgânico-funcional. Então, a função de tanta pessoa usar, né? A parte funcional errado criou uma patologia. Eu não vou falar em todos aqui, eu só vou falar nas crianças, que geralmente o que é que acontece? Nas crianças, a partir de 6 anos, 7 anos para cima, a gente vê o quê? O nodo, que é o mais comum em criança, tá certo? Que as crianças gritam muito,
né? Cantam muito, às vezes os avós até brincando, tá certo? Já peguei um paciente em que ele era até quieto, né? Na anamnese, ele tinha uma irmãzinha, mas a mãe dele dizia que ele brincava mais só. E no colégio, não, ele brinca, não sei o que lá, mas ele é mais quieto, ele é tranquilo, não sei o que lá. Realmente, ele era um menino quieto, falava até baixinho, não era um menino, né? Tem menino que fala mais alto. E ele falava até baixinho e tudo. Eu falei, meu Deus, como é que essa criança adquiriu esse nódulo? E uma vez a gente no meio da terapia, ele pegou um carro e foi botar o carro. E foi brincar com esse carro. Quando ele brincava com esse carro, eu brinco de carro assim. A zoada do meu carro. A zoada do carro desse menino era assim. Isso daí, gente, um dia todo você fazendo isso, não prega vocal que aguente, tá certo? Então foi daí que eu vim descobrir onde era o problema dele de prega vocal. Às vezes a criança tem um desenho animado com uma voz esquisita, e a criança começa a imitar a voz da criança e falar uma voz que não é dela, no tom que é dela. Só que de tanto ela falar, a prega vocal começa a ter alteração e começam a nascer os pequenos nódulos, tá certo? Quando é isso, a criança grita muito, né? A criança fala muito alto, grita muito, então às vezes aparecem também esses nódulos, tá certo? Isso nas crianças maiorzinhas, né? Claro que a gente não vai pegar uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, e começou a falar que vai ter um nódulo. Se ela tiver uma rouquidão, provavelmente vai ser por essas alterações mínimas que vão ter na prega vocal, né? O diafragma, um sulco, uma ponte, que são coisas que a gente já nasce. E dependendo da extensão, a gente até pode morrer e nunca descobrir que tem ela. É feito um sinal no corpo, tá? Uma alteração orgânica benigna. Então, e nas crianças é isso, né? E as disfonias orgânicas são alguma alteração que gera mais encontrada em adulto, né? Que não tem nada a ver com o uso ou abuso da minha voz. Tá? Porque um edema, ou porque eu tenho um refluxo muito forte, então começa a formar granuloma, independente da minha patologia que surge na minha prega vocal, certo? Mas independente que eu use ela correta ou não, ok? Mas nas crianças só, geralmente o nódulo, tá? Dentro da disfonia orgânica funcional tem muita, tem pólipo, tem um monte de edema, mas aí eu não vou falar, né? Para não ficar repetido, até porque nas crianças, assim, 99% dos casos é nódulo, tá certo? E a maioria é por abuso mesmo vocal, por gritar muito, por usar voz inadequada, tá certo? Pelas essas brincadeiras de maneira meia distorcida, né, gente? Porque um carro assim, a pessoa, um menino brincando o dia todo de carro fazendo isso, com o barulho do carro desse jeito, de Fórmula 1, isso aí não é um carro, né? É um carro especial, não é qualquer um carro, não. Para fazer essa zoada todinha, né? Então, as pregas locais, vai embora, tudinho. Certo? Pronto, gente, isso daqui foi os nossos distúrbios, né, de linguagem, tirando a voz, a disfonia, né, é um distúrbio vocal, mas é como acontece em crianças, eu queria passar um pouquinho para vocês. E agora eu vou ler os casos, né, para a gente debater um pouquinho para vocês entenderem, entender o que eu quero na prova, certo? Gente, eu vou dar uma pressinha aqui, tá? Vou tentar falar mais rápido aqui, porque eu acho que daqui a pouco a Zoom vai, né? Já está passando os 40 minutos, acho que ela vai daqui a pouco fechar. Mas vamos lá. Nosso primeiro caso, né? Eu pedi a hipótese diagnóstica dos casos. Então, a criança de 7 anos de idade foi encaminhada ao serviço pelo neurologista. Então, ele já veio pelo neuro. De acordo com a mãe, a criança não apresentava nada quando caiu de um pé de goiaba. A mãe relatou que a criança apresenta troca de fonemas, dificuldade com relação ao uso gramatical, então ela tem agramatismo, e às vezes fala uma palavra em vez
de outra estereotipia. Então, às vezes ela quer falar uma palavra, vem outra, ela apresenta estereotipia na linguagem, né? Tem estereotipia do movimento do corpo, que são os movimentos, e estereotipia na linguagem de colocação ou palavra no meio de outros, certo? Então, o que é que a gente pode pensar? Se ele veio de um neurologista, eu não botei aí nada, o laudo do neurologista, na realidade eu botei, apaguei, porque eu queria ver se alguém ia botar alguma coisa. Traumatismo craniano, mas ninguém botou isso não, certo? Mas eu não botei porque eu queria ver. Mas a maioria saiu explicando, e a maioria não botou o diagnóstico, só explicou. Então, o que acontece aí, gente? Se a criança tem 7 anos, a mãe relata que o quê? Que ele não tinha nada, falava tudo ok, né? Não tinha nenhum problema de linguagem, não tinha problema nenhum, e aí ele caiu em um pé de goiaba. Se ele caiu em um pé de goiaba e já veio do neuro, a gente pode pensar o quê? Né? Que eu era para ter botado, mas não botei já para tentar pegar vocês. A gente pode pensar num traumatismo craniano, certo? Como ele já tinha a linguagem adquirida e ele perdeu devido a problemas neurológicos, a gente pode já pensar o quê? Esse menino tem uma afasia, certo? Então ficaria a afasia infantil. Nosso segundo caso. A genitora procurou o serviço de fonoaudiologia, pois a criança tem 4 anos de idade e está apresentando repetições de sílaba. Então, 4 anos de idade, vamos parar até aí, tá certo? 4 anos de idade. Então, 4 anos de idade, então, não parte da gagueira do desenvolvimento, certo? Que vai de 2 anos e meio até os 6 anos. Ótimo, gagueira do desenvolvimento. Mas vamos pensar mais um pouquinho. E está apresentando repetições de sílaba. Quando a criança fala, não olha. Gente, quando a criança fala, ela não olha. Ela fecha os olhos com força e esmurra a perna para ajudar a palavra a sair. Então, isso tudo é já tensionando, botando outro caminho a atenção que ela está sentindo. Então, ela fecha os olhos com força, ela bate nas pernas. Isso daí dá para a gente esperar, gente? Não. Independente da idade, a gente já orienta essa mãe, né? E já começa a trabalhar com essa criança, tá certo? Nem que seja de 15 dias, tá? Mas a gente já começa a intervir com essa criança, certo? Porque a gente não vai esperar, ela já está começando a ter sintomas patológicos, tá? Então a gente não vai esperar ela completar os 5 anos para ajudar essa criança. A gente vai tentar ajudar ela logo para ver se ela sai, tá certo? Se ela consegue sair dessa patologia. Então a gente vai realmente fazer uma intervenção precoce aí, tá? Por isso que a gente não tem, eu tenho muito medo da idade, de ver só pela idade. Tem autor que vai muito tal e tal idade, tal e tal idade. Não. Eu gosto de ver a criança, de avaliar ela toda, né? Para a gente depois pensar nessa idade, pensar em diagnóstico, tá certo? Se a mãe dissesse aí que essa criança, 4 anos, ela só repete. Mas a mãe dissesse, não, eu perguntasse, não. Ou na minha avaliação, eu conversando com a criança, ela tinha contato visual comigo o tempo todinho, não tinha nenhum comportamento que eu sentisse que ela estava com tensão. Eu orientava a mãe, pedia para fazer daqui a 6 meses, para a gente fazer uma avaliação quando ela tivesse 4 meses e meio, e a gente podia dizer que ela tinha uma disfagia, disfagia não, uma gagueira do desenvolvimento, tá certo? Mas, nesse caso que ela já tem 3 comportamentos relacionados à gagueira de tensão, nesse caso, independente da idade, a gente não espera, tá certo? Aí a gente já considera uma gagueira, e aí já conversa com a mãe, já começa a fazer tratamento com essa criança, intervir com essa criança, ok? Dependendo até, né, do que a mãe traga depois, que a gente pergunte, se ela está estudando, como é que está o ambiente dela no colégio, que tem crianças que não querem mais ir para o colégio. Aí a gente também já encaminha para o psicólogo, procura saber o ambiente familiar como é, se os pais dessa criança são muito rígidos, enfim. A gente faz um levantamento da vida da criança toda, né?
Não, quando eu digo da criança, é da criança, do convívio dela, da escola, se ela estuda. Então, a gente faz um levantamento todinho e aí a gente começa, depois se a gente vê que realmente ela precisa de ajuda a mais, a gente também encaminha para o psicólogo, tá certo? Já para trabalhar a ansiedade que vem todinha por trás dessa gagueira, certo, gente? Então aí a gente já ia começar, aí a gente já botava como gagueira, ok? Embora eu só tivesse 4 anos, tá? A gente não vai esperar. O terceiro caso. A mãe de AL procurou o serviço de fonologia por achar que seu filho fala pouco. A AL tem 2 anos e 1 mês e, de acordo com a mãe, a criança fala poucas palavras, não forma frases. Na anamnese, a mãe relatou que mora com seus pais, com quem a criança passa o dia. A mãe trabalha o dia inteiro. Tem uma pessoa que ajuda nos serviços domésticos, mas vai embora de 13 horas, pois os pais são idosos. Então, o que acontece aí nesse ambiente, né? A criança provavelmente é um filho único, né? A mãe passa o dia todo trabalhando. A criança fica com os avós que são idosos. E uma pessoa vai para lá de manhã, né, no período da manhã, arruma a casa, faz o almoço, depois do almoço lava os pratos, arruma a cozinha e deve ir embora. Não é isso? E essa criança, como é que fica? Só. Só assim, né? Tem a companhia dos avós que são idosos. Mas esses avós idosos vão brincar de correr, vão colocar a criança em cima de uma motinha para empurrar essa criança, vão sentar no chão para brincar de montar alguma coisa, vão brincar de massinha. Será que esses avós vão fazer isso com essa criança? Vão estar contando história para ela? Será? Né? Provavelmente, como eles são idosos, né? Provavelmente não vão fazer isso. Vão só ficar assim olhando, botar os brinquedos lá e ficar olhando, né? A criança brincar. Ou assistir televisão. Vão cuidar assim, né? Cuidar para não deixar a criança fazer nada que machuque, né? Mas para sentar, para rolar, para brincar com essa criança, para pegar essa criança, sacudir de um lado para o outro, para vamos brincar de esconde-esconde, vamos brincar um monte de coisa, não vai ter condições, né? De bola, né? Será que vai ter condições de brincar de bola? Então, provavelmente, essa criança está sendo o quê? Pouco estimulada, tá? Então, a criança que aponta, algumas vezes o avô vai logo e dá o que ele quer, para a criança não estar chorando, né? Então, essa criança vai ser estimulada. Então, provavelmente, é a nossa hipótese, né, diagnóstico, que não é nosso diagnóstico, esse é o primeiro, né? É o que a gente acha, improvável. Nossa hipótese diagnóstica vai ser o quê? Um atraso, né, de linguagem, certo? Então é isso, gente. Nossa prova vai ser mais ou menos esse esquema, tá? Só que agora, assim, naquele primeiro exemplo, certo? Que eu dei. Se tiver algum caso que veio de um neurologista, eu vou botar o laudo do neurologista. Se veio de um pediatra, eu vou botar um laudo do pediatra, certo? Não vou deixar isso aberto. Esse primeiro que eu deixei aberto, realmente foi que eu queria que alguém... eu queria ver se alguém ia botar que teve traumatismo craniano, ou que teve uma pancada na cabeça, como hipótese diagnóstico. Mas, na realidade, a maioria de vocês, eu acho que só teve uma pessoa, não, uma não, duas, que foram iguais, os exercícios foram tudo iguais, a mesma resposta, que só teve gagueira. Foi gagueira, gagueira crônica, gagueira tônica e gagueira de desenvolvimento. Foi só gagueira. Eu fiz, oxi, aqui não está falando nem de repetição nem nada e botaram gagueira, que nem eu fiquei, porque gagueira também é o mais simples, né? Todo mundo sabe. Mas eu fiquei até mesmo sem entender, tá certo? E o resto, a maioria não botou diagnóstico. Botava só assim, não, a gente podia fazer isso, podia pedir um exame disso, daquilo, mas não botou mesmo diagnóstico. Mas a nossa atividade vai ser 8, né, casos assim, mas eu vou botar opções embaixo, né?
atraso, gagueira e desenvolvimento, gagueira neurológica, gagueira, enfim, eu vou botar as opções abaixo para vocês marcarem, tá certo? E só relembrando, né, gente, 6h30 estarei aqui para tirar qualquer dúvida e quem quiser tirar alguma dúvida antes, comigo, só no WhatsApp, tá? Se eu não responder na hora, é porque eu estou trabalhando, tá certo? E às vezes eu vejo a mensagem, né? Não, assim, não atendendo. Às vezes eu saio para atender alguém, né? Principalmente agora, que a gente está nos casos que estão saindo, principalmente alguns casos, né? Que foram entubados com problema de disfagia, de voz. E aí eu estou fazendo avaliação dessas pessoas, né? De Covid, que foram entubadas, não todos, mas quem realmente tem necessidade. Alguns estão com disfagia ou com alteração vocal. E aí eu estou fazendo avaliação e estou orientando. E aí quando eu volto, fica uma equipe todinha, tá? E aí eu, às vezes, né, quando a gente está nessa equipe, né, conversando, trocando alguma ideia, não sei o que lá, às vezes até lanchando, eu abro o WhatsApp, dou uma olhada, mas na hora, às vezes tem tanta gente que não dá para responder, tá certo? E às vezes é só 5 minutos que eu estou ali livre, então eu abro, depois já vou sair para alguma coisa, resolver alguma coisa, ou ver outro paciente, enfim. Mas assim, tenham calma que eu respondo, tá? Porque às vezes eu abro e não dá na hora. Então eu abro só para ver se é alguma coisa assim de muita urgência, que dá para responder sim, não, bem pouquinho. Mas às vezes quando é para explicar, aí eu prefiro quando chegar em casa, porque é mais silencioso, né? E aí, mas aí eu tiro todas as dúvidas, viu? Só ter um pouquinho de paciência. Se der, eu tiro na hora. Se não, pode ter um pouquinho de paciência que eu tiro. Certo, meus amores? Deu para clarear mais? Agora, seria realmente muito bom que vocês todos dessem uma olhada nas aulas, que nas aulas está detalhada, tem todos os sintomas, tem todas as causas, né? Então, vai clarear mais ainda, tá certo? Boa noite a vocês e um beijo. Tchau, minha gente.